Olá, muito boa tarde a vocês. Gratidão por estarem aqui comigo, né? Aqueles que sempre voltam para verificar esse conteúdo, né? Para assistir esse conteúdo, e aqueles que estão começando agora, né? Que estão entrando hoje aqui no canal. Eu sou Maria Estrela, né? Esse canal é o canal Benzimento Gratuito. Hoje é dia 18 de fevereiro, é uma tarde chuvosa aqui de domingo, tá bom? Esses trabalhos que eu vou relatar hoje nessa edição, nesse vídeo, foram realizados ontem cedo, né? Foram vários trabalhos, graças a Deus, que é isso que a gente procura, né? Então, minha gratidão aí a todos vocês, né? Por estarem acompanhando esse conteúdo ou sequer chegando aqui agora, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um tema que as pessoas falam bastante, né? No diabo, né? As pessoas falam muito sobre isso, morrem de medo e tal, tal, tal. Então eu quero tocar nesse assunto com vocês. Por exemplo, diabo existe? Quem é ele? Quem é o diabo, né? Onde ele mora? Ele mora lá no inferno? Como é que é isso, né? Como ele tem esse poder de nos fazer pecar? Essa é uma outra dúvida aí de muita gente, né? O que eu faço para afastar o diabo? Para ele ficar longe de mim, né? E esse tal de diabo, ele nunca morre? Quem é esse? Quem é esse personagem aí? Quem é essa entidade aí? Tá bom? Então nós vamos falar sobre isso. Fique aí até o final, porque após a saudação que eu sempre faço, né, nesse trabalho, para que a gente possa mentalizar, né, do alto a baixo, né, e a tudo e a todos, para que a gente possa estar sempre energizado, né, sempre divinamente energizado nesses trabalhos espirituais, pessoal. Mesmo vocês que estão assistindo aqui agora, né, vão pensando, vibrando bem para o planeta, né, para os seus irmãos, para os seus parentes, vão mentalizando em Deus, sentindo Deus o quanto mais, e também mentalizando aí nas pessoas que estão precisadas, né, em todo o planeta, seja da parte da subsistência, seja da parte médica, né? Vamos vibrar sempre para o planeta, nunca jamais julgando a justiça divina, porque tudo está perfeito, como eu já disse em outros vídeos para vocês, né? Tudo está perfeito. Mas vamos, dentro do nosso possível, né, pedir aí aos nossos irmãos, pedir aí ao planeta, tá bom? Então vamos aqui as nossas saudações. Em primeiro lugar, vamos saudar nosso Pai Divino, nosso Deus, nossa sagrada finalidade, de onde fomos emanados e para onde voltaremos, né? Voltaremos a ser Deus em Deus, nessa deificação profunda que é o nosso caminho. Todo o nosso caminho nos leva a Deus, pessoal. A nossa sagrada finalidade não tem para onde correr, e que bom, porque eu não consigo imaginar dentro da minha relatividade, né, nem de longe, o que é ser perfeita inteligência, perfeito amor e perfeita justiça, né? Porque nós retornaremos a Deus em espírito e verdade. A nossa trilha, a nossa caminhada, encarnação por encarnação, já tivemos várias, ainda vamos ter várias antes de perder essa forma humana, né? Quando formos mais evoluídos, né? Em luz e glória. Então, é nosso caminho, pessoal, é trabalhoso, mas é divino, divinamente compensador a nossa existência, tá bom? Não estou falando só desta vida, estou falando de algo que não morre, a nossa existência, tá bom? Vamos então agora saudar ao nosso divino irmão Jesus, a quem Deus nos confiou para imitarmos, né? Porque Jesus veio para nos mostrar como Deus espera que sejamos, né? Nesse divino comportamento que ele nos ensinou e que está marcado no DNA dessa casa cósmica, dessa humanidade, tá bom? Vamos vibrar ao nosso diretor planetário, Sr. João o Evangelista, que foi um dos apóstolos de Jesus. Ele é o comandante do planeta. E temos aí toda a diretoria planetária que também nos rege, nos apoia, nos direciona, nos ensina, né? São todos esses espíritos bíblicos que são deste planeta e de fora. Então, na verdade, todos são de fora, né? Deste planeta.
e vem aqui para sempre nos apoiar, nos ensinar, nos ajudar demais, pessoal. Então vamos sempre saudar a todos esses espíritos. Vamos saudar também as legiões da Maria, a grande Mãe Maria, as mulheres bíblicas, Maria Madalena, são a Maria é comandante dessa legião de socorrismo e também as legiões angélicas ou mensageiras, tá bom? Vamos saudar aí o nosso grande médico, que é o Dr. Bezerra de Menezes, que é o comandante das legiões médicas espirituais, que atua com espíritos dos 2 planos da vida, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos aqueles espíritos que estão para o trabalho médico, seja qual for a função, pessoal. Todas as funções são importantes porque juntas formam aquela perfeição que vem da justiça divina para os apoios que são permitidos, né? Então não há função que não seja importante. Todas as funções são importantes e a gente tem sempre que nos dispor ao trabalho espiritual, pessoal, até quando dormimos, tá? Se merecermos, podemos trabalhar. O que é para nossa caminhada, né? Para nossa deificação é essencial o trabalho espiritual, o bem e o bom ao outro, sempre, pessoal. Vamos saudar agora o grande comandante Nero, que é o comandante dos trabalhos terra-terra do planeta, né? Comandando aí os pretinhos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, ciganos, legião de Maria Conga, boiadeiros, cavaleiros, marinheiros, né? Os Exus da justiça, que são tão importantes, também os guardiães das nossas casas, das nossas ruas, dos territórios, e os nossos anjos de guarda, que são tão importantes também para a nossa evolução, pessoal, tão importantes, tá bom? Após essa saudação, que nós sempre fazemos aqui no início do vídeo, né? Vamos aí conversar agora sobre a questão do diabo, pessoal. Olha só, olha como é simples, né? O que o mundo espiritual vai me ajudar a explicar a vocês, tá? Porque todas essas explicações, esses ensinamentos, né? Eu tive ao longo da minha vida, mas eu sempre peço que Deus, que Jesus e Maria Madalena consigam fazer com que eu seja uma excelente médium também na minha comunicação, para que não escape nada, para que não se fale a mais, não se fale a menos. Então, uma grande preocupação minha poder exercer essa função mediúnica da melhor forma que eu consiga, né? Mas sempre pedindo muito essa proteção e tentando fazer para merecer essa proteção, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Diabo existe? Quem é ele? Bom, em primeiro lugar, né? Vamos partir do sagrado princípio, que é onde tudo começa e a tudo movimenta. Se o nosso Deus, que é perfeito amor, perfeita justiça, perfeita inteligência, né, que é espírito e verdade, está em tudo e em todos, onipresente, onisciente, onipotente. Esse Deus que é único no infinito e na eternidade, vocês acreditam que existiria ser que fosse do mesmo grau que ele para o mal? Não, se houvesse um diabo, pessoal, esse Deus que é único, que existe, que é o perfeito, ele nem existiria desse jeito, ele seria uma vítima do diabo, seria mais fraco que o diabo. Então vamos abrir a nossa cabeça para a inteligência, pessoal. Nunca existiu diabo e nunca existirá diabo, sabe por quê? Porque existe Deus. Vamos lá. Quem é o diabo? O diabo é a nossa ignorância, pessoal. É nossa completa acomodação em não aprender nada sobre as verdades divinas, não imitar Jesus, não tentar estar dentro dos mandamentos divinos, né? Não trabalhar a nossa mediunidade de forma sagrada. Isso nos traz uma grande ignorância. E o diabo é essa grande ignorância que nós alimentamos, né? Na verdade, o diabo, ele é bastante conveniente pra gente, né? Super conveniente. Porque é onde a gente consegue terceirizar nossos pecados, né?
então eu só fiz aquilo porque eu estava com o diabo em mim, né? Então, olha que coisa boa, fácil, eu terceirizo, né? Não sou eu que, por não fazer a minha parte espiritual na Terra, no meu programa de vida, me deixei aberta, né, para que outros espíritos negativos pudessem me fazer de marionete. E aí é quando eu me drogo, quando eu bebo, quando eu me drogo, quando eu tenho ações demoníacas, né? Certo? Que são aquelas ações muito inferiores, né? Quando eu vivo mal pro meu irmão, quando eu tenho vingança, quando eu tenho ódio. E juntando tudo isso a alguém que não trabalha, não faz nada espiritualmente, não tá nem aí, né? Para Deus, então para si mesmo, né? Aí a gente fica aberto a toda sorte de espíritos negativos, pessoal. Então, não é que existe um diabo, né? Existe essa grande ignorância, né? Essa grande má vontade consigo mesmo e com a conexão ao divino, tá bom? Onde o diabo mora? No inferno? Primeiro que eu já expliquei a vocês que não existe inferno e céu. São milhares de faixas que esse planeta tem, né? Da mais iluminada, divinamente iluminada, até a mais trevosa na grande escuridão, né? São faixas para onde mereceremos ir quando desencarnarmos, porque o nosso eu real, de espírito e verdade a ser deificado, é do outro lado. Aqui é o banco, né, da encarnação, onde a gente tem os nossos testes, as nossas provações, as nossas expiações e temos que passar, tá bom? Então ele mora onde? Ele mora na nossa ignorância e na nossa má vontade, né? E não é no inferno, né? Ele está, né? E essa energia ruim está nos mundos inferiores, né? Então, se a gente abrir a nossa guarda, porque o portal dos planos inferiores, os portais, né, estão abertos, pessoal. Cheio de espírito aí que não foi recolhido, que tá vagando, que tá só precisando de uma portinha para se viciar ou para fazer da gente marionete deles, tá bom? São nossos irmãos que nesse momento estão assim, mas que como todos nós vão chegar a Deus em Deus. Então, quando falarmos, a gente tem que falar e ao mesmo tempo pedir muita consciência a esses nossos irmãos para que eles possam evoluir, para que eles possam voltar a essa trilha divina, de onde a gente tem que sempre, sempre evitar sair. Porque quando a gente cai, pessoal, é bem difícil levantar. É mais difícil levantar. E quanto mais caímos, mais difícil ainda. Tá bom? Outra pergunta aqui. Como ele nos faz pecar? Ele nos faz pecar, né? Não, pessoal. Nossos pecados são nossos. Não seremos salvos. Jesus nunca disse que iria sofrer, né, ser o salvador dos nossos pecados. Ele disse sim. Pegue cada um a sua cruz e me siga, né? Me siga, me imitando, né? Para que vocês não pequem, ou pequem o mínimo possível dentro da relatividade de vocês, né? Pegue cada um a sua cruz e me siga. Então ele nunca, nunca, nunca serviria de capacho humano para pagar pelo nosso pecado. O espírito daquele nível que já é quase deificado, era ora pois, então que ele iria pagar pelos nossos pecados, né? Ninguém nunca pagou pelos dele quando ele era relativo. E ele foi trilhando essa jornada divina que está quase deificado, né? E como ele foi evoluindo? Sempre ajudando os irmãos menores dele, que somos nós, e em outras humanidades que ele também atuou e atua, né? No sentido de nos despertar para a verdade divina, no sentido de nos mostrar o que Deus espera de nós, no sentido do comportamento, né? E do respeito total à sagrada mediunidade. Então é isso. Essa é a salvação que Jesus nos explicou e nos mostrou na prática, né? Salvem-se, mas dessa forma, pessoal. Como é que alguém, que Deus colocaria alguém, o seu filho maior, para sofrer, para pagar pecados de outros? Não é assim, é tudo individual, pessoal. É tudo no individual. Então, parem de terceirizar seus pecados, né? Com essa figura chamada diabo, que foi minimamente construída
para passar o pânico, né? E quando eu passo essas religiões, esses religiosismos profissionais, né, vão criando essas entidades, né, o diabo, para que eles possam criar pânico e mercadejar proteção, né? Então você vai lá dar o seu dinheiro, que o diabo não vai chegar perto de você. Não fique com medo, tá? Dá o seu dinheiro e ele vai sair, tá bom? Dê lá o seu salário quando sua família não está bem, quando você nem dinheiro tem, dá esse dinheiro que sua família, você será salvo, né? Você não vai mais ter vontade de se drogar, de beber, de ser um mau caráter, de ser uma má pessoa para os seus irmãos, né? Aí tá bom. Mas você pode, você tá dando dinheiro? Como você tá dando dinheiro, isso também vai ser perdoado, tá? Porque Jesus vai pagar por você, viu? Pelos seus pecadinhos, tá bom? Então é conveniente, né, pessoal? Vamos tirar aí a nossa bunda da cadeira e vamos fazer a nossa parte, não é? Porque a justiça divina é meu escudo, tá bom? Então vamos ser inteligentes, né? Então o que eu faço para afastar o diabo? Para começar, já correndo quilômetros de religiosismos profissionais, tá bom? Porque esses vão sempre inventar o céu, vão inventar o diabo, o inferno, para poder mercadejar, como sempre mercadejam, desde milhares de anos, mercadejam Jesus, mercadejam os vultos bíblicos, mercadejam Deus, tá bom? Diabo não morre? Diabo nem existe, tá bom? O diabo não existe, portanto, ele não morre, né? O diabo é quando a gente dá as costas para Deus, para a justiça divina, né? Mas não adianta a gente dar as costas para Deus, para a justiça divina, para tudo que é do nosso programa de vida, tá? Porque Deus está em tudo, é tudo, e não tem como dar as costas para o todo. Nós sempre vamos estar olhando, principalmente no desencarne, para a justiça divina que corta reto e profundo, pessoal, tá? Então, os religiosismos profissionais, né, que deixam esse conceito, que não deixam esse conceito de diabo morrer, pois é onde mercadejam proteção, pânico, medo, tá certo? Então é só pensar com inteligência. Corram dos religiosismos profissionais, tá bom? Religião não leva ninguém para os altos planos da hierarquia e nem da vida e nem da existência. O que nos leva aos grandes patamares divinos de luz e glória podemos estar aderentes aos 10 mandamentos, podemos estar imitando Jesus na prática, não só falar de Jesus, mas imitando Jesus na prática, né? E cultivando nobremente os nossos dons do Espírito Santo, pessoal. Fora disso, não tem dinheiro, não tem água fluida, não tem oração, não tem pedir misericórdia, não tem nada disso, só porque pra gente merecer, a gente precisa trabalhar, fazer a nossa parte, tá bom? Nada vem de graça, não cai no colo, tem o esforço, tem o trabalho, é isso que vai moldando a nossa alma, brilhantando a nossa alma. Não é sentado num sofá, com o pé dentro de uma bacia de água quente e assistindo televisão e fazendo a sua oração. Tá? Vá orar pelos outros, no meio dos outros, se incomode, se movimente, se preocupe, tá bom? Tudo isso para merecer as graças de Deus que estão aí à disposição, nunca se fecharam, nunca se encolheram, estão à nossa inteira disposição mediante o nosso merecimento, tá bom? Então é sobre isso, acho que não é nem revelador, precisa alguém parar realmente para pensar. Quem realmente tem a divina confiança em Deus, sabe que diabo não existe. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Vamos aos casos agora. O primeiro caso aqui, os trabalhos aconteceram ontem, tá bom, pessoal? Dia 17, sábado cedo, tá? E o primeiro caso aqui é o José Fernando, né? O José Fernando, ele tem um problema grave com alcoolismo, né? Isso está afetando demais a saúde dele na carne, óbvio, né? Porque afeta demais e pega até perispírito, tá bom, pessoal? Então, o que
foi visto nesse trabalho, né? O que me mostraram nesse trabalho? Muitas companhias espirituais à volta dele, tá? Desses espíritos que foram vistos aí, em torno de 7 ou 8, que estavam realmente em volta dele, um chamou mais atenção, porque já estava aí, até bom que abre esses parênteses, pessoal, esse espírito estava numa forma bastante degradada, tá bom? Isso é o que se chama de licantismo. Licantismo é quando o nosso perispírito toma forma de monstros, toma forma de animais, né? São formas infra-humanas, né? E isso é devido ao comportamento. Então, há essa anomalia no perispírito, né? Dependendo aí das atitudes, tá bom? Mas eu não quero falar sobre isso para que a gente não fique na vibração inferior quando a gente tem que estar na vibração superior, né? Quando a gente está trabalhando, a vibração superior. Foi só um parênteses mesmo, tá? Porque, inclusive, é sobre o tema de hoje, né? Tem gente que fala, eu vi o diabo, né? Na forma do diabo, porque existem formas que são adotadas por alguns espíritos, né? Que são merecidas para alguns espíritos que chegam a ter essas simbologias todas aí, tá bom? Então, esse espírito que estava mais nessa forma, como eu tenho conseguido fazer nos outros trabalhos também, eu consegui me aproximar muito desse espírito, mas eu estava com Jesus, né, nesta proteção, né, e consegui conversar, mas foi uma conversa muito mental, tá bom? Desse espírito chorou muito, né, nesse momento. Eu consegui sentir a dor também desse espírito, né, pelo estado que está, e conseguimos ali direcionar, né, esse espírito foi direcionado, né, foi para o plano que deve estar, para passar para a amplificação da consciência, né, isso foi uma grande ajuda, porque para de estar como é que eu posso dizer, né, perambulando pela crosta e já vai aí a algum plano onde tem que passar algumas coisas que precisa passar para seu conhecimento e para o seu melhor, pessoal. Deus jamais quer algo que seja ruim para nós. Deus é nosso Pai divino, nosso Pai eterno, né, nosso Pai poderoso, nosso Pai único, né, que é o Pai do universo, do infinito e da eternidade. Então, dele para nós é só o que é divino. Só o que é divino, e com essa perfeição, essa justiça divina perfeita, tudo que acontece com cada um de nós está perfeito. A gente pode não entender, a gente pode não achar, a gente pode ver como desgraça, que eu já disse para vocês que não existe, a gente pode ver, pode brigar com Deus, pode fazer o que a gente quiser, mas tudo está perfeito, pessoal, na perfeição divina, não na nossa relatividade, na nossa condição relativa de raciocínio, tá certo? Então, esse espírito foi levado, assim como os demais, né, foram nesse processo de recuperação. Jesus apoiou esse trabalho demais, né? Os demais espíritos que estavam doentes ali, caídos no chão, foram levados aos hospitais, né? Foram trocadas as roupagens, assim como esse nosso irmão José Fernando também, a roupagem dele foi trocada, né? Ele sentirá um grande cansaço por uns 2 dias, porque toda essa energia que estava em volta dele estava realmente muito pesada, pesando os ombros, né? Pesando a vida dele, pesando os pensamentos, né? Então isso, quando é tirado, né, porque estava já mexendo aí no perispírito dele, existe essa fraqueza, né? Tira tudo isso, você tem um processo de recuperação. Nesse caso foi dito aí em torno de 2 dias, tá bom? Os médicos espirituais fizeram um tratamento de recuperação da região hepática e da circulação sanguínea, tá bom? Tudo que foi autorizado foi feito pelo plano espiritual por esses trabalhadores amorosos, por esses trabalhadores aí competentes, né? Tão resignados ao trabalho, né? Tão responsáveis de seu trabalho. Então vamos sempre gratidão a esses espíritos, pessoal, todos nós.
Quantos livramentos nós temos ao longo do nosso dia e a gente nem sabe, pessoal. São eles, tanto esses irmãos que trabalham na parte espiritual médica, quanto na parte espiritual terra-terra. Então vamos sempre agradecer essas entidades, tá bom? Esse nosso irmão, o José Fernando, precisará do apoio médico da carne, viu? Também, tá certo? Vai precisar dos médicos da carne também. Vamos aqui ao nosso segundo caso. Minha irmã Edi, né? Ela tem queixado de alguns inchaços na boca, alguns gânglios, nódulos, algumas coisas que estão aí aparecendo, né? E o trabalho que foi feito com essa nossa irmã aqui, também divino, todos esses trabalhos são divinos, porque os nomes vêm diretamente da justiça divina, de Deus, caindo, né, eles vêm e tem todos, né, as hierarquias que vão recebendo, traduzindo, até chegar aqui na nossa faixa, né, dos trabalhadores, para que a gente possa fazer isso, tá bom, pessoal? Vamos lá, tá? Essa nossa irmã foi mostrado que ela faz parte das mulheres bíblicas, né? Porque já esteve com Jesus na vida que Jesus foi Jesus, né? Porque ele não foi só Jesus aqui no planeta. Ele foi numa Pompílio também, que foi um homem de muita sabedoria na antiguidade, que era tido como um homem perfeito também. Então ele não teve só essa vida de Jesus aqui. Mas no caso dessa minha irmã Edi, ela esteve com ele, muito próxima a ele, quando ele foi Jesus, e onde ela teve papéis ali muito importantes, utilizando a mediunidade, né, muito importantes com a distribuição e a informação sobre as coisas divinas, né, sobre as verdades divinas, sempre esteve muito ligada a isso, tá? Então é um espírito muito merecedor, né? E aí vem os recadinhos aqui para ela. Vou mostrar como é que foi o trabalho e também aí os recados, tá bom? Bom, foi realizada uma cirurgia espiritual em 3 pontos, tá? 2 na boca e 1 na parte superior da garganta. Esse lado esquerdo aqui na parte superior da garganta, tá? Esses pontos foram queimados com luz e o fechamento, né, disso que estava ali aberto, com algum machucado, também foi com luz, como se eles dessem pontos, né, aqui como na Terra fazem esses pontos, né, com um nylon, alguma coisa assim, né, que é usado aí, que os médicos sabem ou não. Só que no lado espiritual esses pontos foram feitos com luz, né, com total luminosidade, tá bom? Por 1 semana, tudo que você beber e se alimentar tem que estar na temperatura ambiente, minha irmã. Não pode estar nem frio, muito menos gelado, nem quente, nem muito menos muito quente, tá bom? Sempre tudo em temperatura ambiente, tá certo? Para não prejudicar. Você teve ontem uma cirurgia espiritual, tá bom? Vai incomodar um pouco, tá certo? Essa região aí que você reclama vai incomodar um pouquinho, tá bom? De novo, né? Jesus sempre apoiando esses trabalhos, né? Porque ele também, quando Jesus tinha essa condição ilimitada da cura, né? Tinha anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça dele para que ele fizesse aquelas mediunidades de efeitos físicos, de cura, daquele tamanho, limitadas, pessoal. Não estava sozinho, né? Tinha os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça dele o tempo todo, porque é um espírito daquele jeito, né? Jesus colocou a sua mão direita sobre o seu rosto todo, a mão direita dele sobre o seu rosto todo, uma luz infinita, cegante, começou a emanar dele. Seu perispírito, irmã, desapareceu no meio dessa luz, juntando-se a ela. Então você desapareceu, você só fazer parte de toda essa luz, tá? A gente já não conseguia nem mais ver você em todo esse meio, que você começou a fazer parte dessa luz divina emanada aí por Jesus, que é quase deificado, tá bom?
Você teve muita ajuda, espírito que reza muito forte, foi o que foi dito, mas precisa cultivar a sua mediunidade de vidência e cura também, minha irmã, que é que você já vem fazendo aí há muitas encarnações, tá bom? Não deixe isso para trás, tá? Toda a sua espiritualidade é importante, mas uma espiritualidade que não te dê a oportunidade de trabalhar a sua mediunidade, pessoal. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla, porque é a tecla que o mundo espiritual sempre está batendo comigo, né? Das pessoas evoluírem, darem atenção a isso, né? A mediunidade, que é tão importante, tão essencial na nossa existência, principalmente quando encarnados e nessa fase de encarnações, porque quando tem encarnações existem 2 planos da vida, né? E essa comunicabilidade entre os 2 planos da vida é divina. Mediunidade é Deus, pessoal. Então não risquem ela, não achem que é menos importante, tá? Do que você frequentar orações. Não é menos importante, é a mais importante. Jesus disse, aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado. De novo a alegoria, né? Mas aquele que blasfemar contra os dons do Espírito Santo será réu da justiça divina. Então, pessoal, não é brincadeira, não é brincadeira. O que acontece, né? Se eu não faço essa minha parte? Começa a truncar a minha mediunidade. Quando começa a truncar a minha mediunidade, eu já começo a sofrer questões psicológicas, eu começo a adquirir doenças do corpo, que pode vir de variadas formas, tá? Por não cumprimento desse programa de vida, tá? Porque não existe doença na matéria, ela vem do perispírito, tá? Então, quando a gente não pratica a parte, e eu vou estar sempre falando isso, sou chata mesmo, eu concordo com vocês, tá? Então, quando a gente não está praticando a mediunidade, isso prejudica o perispírito, tá bom? Manicômios não tem loucos. Manicômios são pessoas que simplesmente truncaram a sua mediunidade. Ai, mas eu tenho medo de ver, eu tenho medo de sentir. Tenha medo mesmo de dar caganeira em não fazer a sua parte com relação à sua mediunidade, porque eu posso garantir a vocês que é muito pior, tá? A gente não fazer a nossa parte do que a gente fazer. Não tem nem comparação, gente. Aliás, não há comparação alguma em relação a isso, tá? Até porque nós estamos na fase de se desenvolver, de melhorarmos como espírito e verdade, né? Para chegarmos de volta a Deus, tá? Sem a mediunidade, a gente não trabalha da forma ideal, da forma perfeita, tá? E aí vem as consequências, tá bom? Vamos aqui ao nosso terceiro caso, né? Aqui é um senhor chamado Nacídio, né? Ele teve um infarto, tá? E eu pensando bastante também na família, tá? Tanto na situação dele como da família, tá? Pude ver que esse meu irmão trabalha, né? Na Legião Médica e Espiritual, ele apareceu todo de branco, tá? Como médico lá no outro plano, mas ele utiliza da própria natureza para as medicações que ele usa, tá? Forte ajuda das legiões indígenas das florestas. Esse espírito é um médico, do outro lado ele já trabalha com isso, junto às legiões indígenas, né? Aos povos das florestas, porque tudo que ele apoia nessa parte médica é utilizando os elementos naturais, tá? Então, é muito bonito. O espírito se apresentou assim, muito simples, que é a coisa mais iluminada que a gente pode aparecer, né, para os médiuns, para os videntes, né? Quanto mais simples, né, mais sabedores somos, né? Utilizamos mais da nossa sabedoria. Quando Deus nos completa de uma forma que não há o que mais nos complete, né? Não há algo maior do que Deus para nos completar, pessoal. Essas ausências que temos, essas faltas que temos, né, no plano aqui carnal, não são nada perto da ausência, né, da nossa conexão com Deus. Se estivermos conectados com Deus, fazendo a nossa parte,
não tem problema que nos falte muitas das coisas da terra, tá bom? Porque a gente vai tirar de letra, tá certo, pessoal? E vai se aparecer iluminado como esse espírito apareceu aí, com essa divina humildade, né? Com muito trabalho, tá? Na carne, a situação muito delicada na saúde, podendo ficar com sequelas graves aí, tá? Toda a família foi amparada para a consciência da libertação, né? Que tenhamos a sabedoria de pedir o melhor aos nossos familiares, e o melhor só Deus o sabe, pessoal. Essa é uma lição que tem vindo bastante aqui nessas situações, porque pedimos, claro que pedimos, né? Quando temos nossos irmãos queridos, nossos entes queridos com uma doença da carne, isso nos apavora, né? Porque podem ter sinais que a gente pode perder esse nosso ente querido de perto de nós. E isso não é realmente, já deveria ser uma situação que nós entendêssemos com mais sabedoria, porque Deus, como eu já disse várias vezes, e vou repetir várias vezes, não quer o nosso mal para nada. Então nós como familiares, principalmente nós como familiares, que amamos os nossos entes queridos, nossos amigos, que temos que pedir sempre o melhor para cada um melhor para cada espírito, pessoal, tá? E tentar sofrer menos, porque quanto mais sofrermos, isso prejudica demais a evolução dos espíritos que desencarnam, né? Porque eles têm o papel deles para fazer do outro lado, continuar o trabalho que eles têm, mas há sempre essas vibrações de saudades, essas vibrações de dor, de choro, né? Então o espírito sempre fica tendo que pensar nisso, né? Ele recebe essa vibração. Isso prejudica, né? Prejudica a todos, pessoal. Divina confiança em Deus cura isso também, tá bom? Vamos aqui. Não podemos vibrar ao contrário disso, pois apenas dificulta aquele que precisa livrar-se das doenças do corpo. Confiança perfeita em Deus, família. É isso. Todas as famílias, tá? Porque não há recado que seja apenas para um ou para uma família, não há recado que não seja útil a tantas pessoas, porque estamos aqui movimentando, falando sobre esses trabalhos, né? Por que pedimos esses trabalhos? Isso tudo vai movimentando do outro lado para mais espíritos, certo? E para mais famílias que mereçam também receber as ajudas, pessoal. Vamos agora aqui o nosso irmão Mateus, né, que está com uma depressão profunda, e a mãe também aqui foi pedido que também está muito mal, né? Então vamos lá. Fomos até o Mateus, né? E ele se mostrou a nós naquela condição de torpor, né? O que é essa condição de torpor? É aquela condição assim de não ter força para nada, né? De não estar lá, tá daquele jeito ali, sem vibrar nada, sem numa energia parasita, certo? Que não deixa fazer nada, que só fica ali parado, né? Outra espírito encarnado que tinha muitos irmãos desencarnados que estavam à volta, que não haviam sido recolhidos e foram atraídos pela mesma energia negativa e sem propósito. Pessoal, sempre busquem ter propósitos espirituais. Não que a gente não possa ter propósitos na matéria, pessoal, na carne. Sim, podemos. Queremos estudar, queremos nos formar, queremos dar o melhor para nossas famílias. Isso não é pecado não, tá? Só não é bacana quando isso é propósito maior do que o nosso propósito de programa de vida, nosso propósito espiritual. Aí não pode, né? Não há como a gente colocar de uma forma igual nas nossas prioridades, porque não é, tá? Até porque você fazendo sua parte, pessoal, tudo vai andando. Não é que não vamos ter percalços, não é que não vamos nos sentir tristes em alguns momentos, contrariados. Ah, meu Deus, os contrariados, né? Os contrariados começam a blasfemar e tudo mais, né? Não façam isso, pessoal. Não brigue com Deus, não amaldiçoem Deus, não brigue com o mundo espiritual, não amaldiçoem o mundo espiritual, essas entidades todas que nos ajudam. Não façam isso, porque aí é burrice em dobro, né?
É burrice ao cubo, na verdade, né? Então, essas energias negativas, né, são muitas vezes porque nós não temos nenhum propósito, nenhuma ligação aí íntima com a nossa divindade, que é Deus que está dentro de nós, pessoal. Então, encontrem um propósito espiritual o quanto antes. Vão fazer a vossa parte, tá bom? Que o restante vai caminhando. Vai caminhando. A gente ganha tanta força fazendo o que a gente precisa fazer, tá bom? O que mais? Ausência de conexão com o seu íntimo Deus, ausência de trabalho espiritual. Veja, o pessoal não tem para onde correr, não tem para onde correr, tá? Ele e as suas companhias espirituais, nossa, essa evidência foi muito forte, tá? Foram trazidas no nosso plano, aquele plano espiritual que eu sempre descrevo aí a vocês, que é um plano que está cada vez ficando maior, mais completo. Ganhamos um hospital espiritual, um hospital divino, né, para os nossos trabalhos. Ganhamos aí mais trabalhadores, né, para engrossar esse caldo, né, graças a Deus, graças a esses trabalhadores, né, a todas as permissões que existiram para que eles possam estar nesse plano também, ajudando a todos que pedem, a todos que estão nessa vibração, tá bom? Eu sei que esse plano ele tem um limite, lá para lá ele tem um limite. Imagina essa grama muito verde, muito viva, não dá para descrever, porque a natureza no plano espiritual, pessoal, é muito mais completa, é muito mais viva, né? É muito mais bonita, né? Formosa, os perfumes, é tudo muito diferente, tá? Se aqui no planeta nós já temos lugares, né? Aqui na carne, de imagens maravilhosas, vocês não têm noção, né? E eu desejo que tenham essa noção o quanto antes de como a natureza do outro lado ela é assim indescritível, ela é perfeita, pessoal. Então esses espíritos, né? Esse meu irmão, de mão dadas com esses outros 6 espíritos, chegaram no limite deste plano. E quando olharam lá para baixo, conseguiram ver, né? Esse abismo imenso que estava aí à frente, né? Só que ao mesmo tempo, esse abismo ali se ouvia os gritos de irmãos nossos que estão clamando para terem uma oportunidade de trabalho espiritual, clamando, pessoal. Então, ouvia-se esses gritos todos, né? É a cena mesmo dantesca, né? Para quem já pôde ver em evidência ou sentir, né? Como são essas faixas inferiores, pessoal, não dá para descrever também, né? Mesmo o divino, a gente não tem a condição de descrever pela nossa relatividade, também não temos condição de descrever de forma perfeita esses planos inferiores, né? Os umbrais, né? Principalmente a subcrosta, que é bem mais lá para baixo, mais escuridão. Então, pessoal, não é brincadeira, né? Como eu sempre disse aí a vocês, tá certo? Então, eles tiveram a oportunidade de vivenciar de longe, hein? Lá de cima. Mas uma ventania tão forte que eles se seguravam neles mesmos para não caírem. Eu pude acompanhar esse momento com eles, né? Então foi bastante chocante, assim, foi bem revelador, tá? Foi um chamamento mesmo, um puxão de orelha muito forte para esse espírito que tem condições, né? De trabalhar, de poder fazer sua parte no mundo, que tem o seu programa de vida que foi prometido, né? E todos esses outros irmãos que estavam ali sugando dessa energia, participando dessa energia. Então eles foram encaminhados, né? Vão ser instruídos, né? Tiveram essa vontade aí e vão, após tudo isso, vão trabalhar, tá? Que mais? Chamamento. Nos fizeram pensar melhor. Gente, basta que Deus dê um assoprinho. Só um assoprinho. Pra gente sentir em nós, na nossa relatividade, um chacoalhão daqueles. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, a tudo deem graças. Porque tudo é merecimento. E tudo é pra gente evoluir e aprender. Tá bom?
Necessário se apegar a Deus, a Jesus, aos médicos espirituais e guardiães. Necessário trabalhar espiritualmente. Necessário ter o cuidado de médicos da carne nessa fase, tá? Então, não esqueça dos médicos da carne, tá? Evite medicamentos fortes e tome água fluidificada, que está lá no site uniãodivinista.org. Lá tem as instruções para tomar água fluidificada, tem a oração da água fluidificada, tem tudo dizendo lá como fazer, tá bom? Isso é para todos, pessoal. Não é só para esse nosso irmão, tá? Não só para a mãe dele, mas isso é para todos nós. Então, tá? Mas é como sempre é dito, né? Não adianta você fazer lá litros de água fluidificada se você não merecer, se você não trabalhar para ter o merecimento, tá bom? Não chegar perto de álcool, nem pensar em álcool, zero álcool, tá bom? Porque quando eu estava fazendo esse trabalho, subiu dentro de mim, pessoal. Eu não bebo, já vai fazer 2 anos, mas nem gota. Eu só bebo água mesmo, água com gás, sou doida por água com gás. É isso que eu bebo. Já não bebi refrigerante e tal, então subiu essa sensação de álcool muito forte, né? Então, de mim eu sei que não é, tá? Onde mais? Todas as ajudas merecidas foram trabalhadas. A cura está no trabalho espiritual. Você veio para ser o protetor da sua mãe e não uma grande preocupação, irmão. Desejo que essas palavras, essas mensagens do plano espiritual toquem a sua alma, tá bom? Aqui eu benzi uma família, que não é a primeira vez que eu benzo, né? Rafael, a Regina e Ronaldo, e tudo foi realizado, foi feita aí permitido uma grande limpeza novamente, tá? Principalmente de dores emocionais, tá? Evite a tristeza, o choro, pois só dificulta transpor as reparações, né? Pessoal, eu sei que parece assim, nos olhos dos outros, né? Aquela frase que vocês já sabem, né? Mas a gente tem as coisas que precisam nos passar, pessoal. Independente de tudo, das ajudas e tudo, temos coisas que nós teremos que passar durante a nossa vida, né? Que são as nossas reparações, né? É claro que se a gente está fora, né, do trabalho espiritual, isso tende a ser muito pior. É muito pior mesmo, muito mais pesado, muito mais denso, tá bom? Mas o que a gente tem que passar ali, a gente vai passar. E não se enganem. Deus, o tempo em todo, que está em tudo, está em nós, está sempre nos apoiando. Nós nunca estamos sozinhos. Nem de Deus e nem dos trabalhadores espirituais, né? Porque Deus é quem nos sustenta. Deus está sempre movimentando tudo para que a gente possa cair na real, né? E voltar ao caminho divino, tá bom? Tudo foi limpo, a manutenção continua da família, tá? A manutenção continua uma necessidade de todos, pessoal, tá bom? Não é a primeira vez que esse recado foi dado, né? Então, quem precisa tomar jeito, ou quais, né? Precisam tomar esse jeito, tá bom? Vamos lá. Uma irmã minha pediu por uma ajuda, minha irmã Marcela, tá? Pediu por uma ajuda, então eu vou ser bastante clara aqui, tá? Sempre ligue-se à oração dos pretos velhos, tá, pessoal? É importante, principalmente para quem precisa de limpezas espirituais, né? Harmonização em seus lares, né? Mas tudo você precisa fazer, os seus trabalhos, precisa merecer, para que esses espíritos possam cada vez mais ajudar. Então, situações que algumas coisas estão travadas, né? Tal, direto, né? Primeiro a Deus, né? Depois aí ao comandante dessa legião que é o Nero, e essas legiões de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, africanos, ciganos, Maria Conga e boiadeiros, marinheiros, né? E os guardiães. Então, já pensem direto, tá?
nessas legiões aí para que isso possa ser ajudado, possa tirar qualquer interferência negativa para que esse desejo aconteça, tá? Então, o que foi visto é que houve um deslocamento de um irmão trabalhador, né, do outro lado do outro lado do mundo, né, que é o plano espiritual, de muito conhecimento. E esse espírito estará próximo a quem ele precisa estar inspirando, tá bom? Isso já foi uma enorme ajuda, porque isso vai colocar algumas coisas aí no trilho, tá? E também foi limpo por merecimento aí, foi autorizado pela justiça divina e pelo plano espiritual, um trabalho para tirar da frente aí tudo que possa estar atravancando, possa estar deixando a coisa amorosa, enfim, tá bom? Mas apegue-se todos os dias aí à oração dos pretos velhos, que inclusive é a oração que eu vou fazer agora, porque todos os vídeos agora eu estou finalizando com uma oração divina que está dentro do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, certo? Que vocês podem baixar gratuitamente no site da uniãodivinista.org, ou quem está na capital de São Paulo pode conhecer o divinismo pessoalmente, né, na sede mundial do divinismo, que fica lá na rua Pedro Doll, 549, Santana, Zona Norte aqui de São Paulo. Vocês vão entrar sem as verdades divinas e vão sair com as verdades divinas em forma de livro. Deus feito livro, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, pessoal, no divinismo, de novo, não se fala em dinheiro, tá? É presente, é dádiva, é merecimento, tá bom? Vamos lá. Oração dos pretos velhos. Ao sagrado princípio, do todo invocamos, do mais íntimo de nossa consciência, em sinal de reverência à verdade, ao amor e à virtude, propositando cooperar junto às legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos para os serviços que são chamados a desempenhar na ordem doutrinária. Ao Cristo apelamos como diretor planetário e senhor dos 7 escalões em que se distribui a humanidade terrestre, composta de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da verdade e da justiça, contra aqueles que, contrariando os sagrados objetivos da vida, se entregam aos atos que contradizem a lei de Deus. Conscientes da integridade da justiça divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos mandamentos da lei, conforme o divino exemplo do verbo exemplar, para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativas, constituirá barreira contra o mal, em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que em defesa da verdade, do bem e do bom. Consequentemente, que aos bondosos pretos velhos seja dado refletir, em seus trabalhos, os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a divina tutela do Cristo planetário, assim determinarem das altas esferas da vida. Que as legiões de índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa dos altos mentores da vida planetária, lutando pela ordem e pelo bem, pelo progresso no seio do amor, que tenham de Deus as graças devidas. Que as numerosas legiões de hindus, profundamente ligadas às mais remotas civilizações do planeta, formando, portanto, nas altas cortes da hierarquia terrestre, sejam concedidas pelo Senhor planetário as divinas oportunidades, para que forcem, sustentem e imponham a suprema autoridade. Que nesta hora cíclica em que a Terra transita de uma para outra era, as mentes humanas possam receber os eflúvios da pureza e da sabedoria, a fim de que sintam os divinos apelos do Cristo em favor dos santos desígnios do Pai Amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos. Que as legiões de caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, pois que, fora dessa ordem doutrinária, não há evangelho. Graças a Deus
pelo trabalho de ontem, por esse trabalho aqui, de passar essas mensagens, que é tão importante quanto, certo? Não deixem de seguir esse canal, de dar o seu like, de tocar aí no sininho para que você sempre esteja atualizado aí com esses vídeos, com esses conteúdos que são divinos, né? Que é o mundo espiritual que está providenciando a todos nós, sempre aprendendo, sempre podendo fazer o nosso melhor, pessoal. Muito obrigada. Deus abençoe sempre, 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 como sempre abençoa a todos nós. E até a próxima e até breve.